Isso aqui é a transcrição dos áudios. Polícia Federal resolveu dar uma de choquei. Tem nada nos áudios. Se os áudios é tudo que eles têm para tentar incriminar Bolsonaro, libertem ele agora, neste momento. De novo, um vazio completo. O absoluto nada. Nada. Tem uma conversa entre Jair Messias Bolsonaro e Silas Malafaia, onde Silas Malafaia é um conselheiro. Alexandre de Moraes criminalizou a articulação política. Silas Malafaia diverge de Bolsonaro. Por exemplo, na entrevista que ele deu ao Poder 360, que ele deu um puxão de orelha no Eduardo, que ele diz: o Eduardo está lá lhe ajudando. Exatamente naquela briga entre Eduardo Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. Acha que Jair Bolsonaro tem que fazer um vídeo, teria que se contrapor. Bolsonaro não consegue fazer o vídeo, vocês sabem por quê? Por causa de crises de soluço. Crise de soluço provocada pela última das tantas intervenções cirúrgicas que ele teve que fazer como consequência da tentativa de assassinato que a esquerda promoveu contra ele. O único atentado real contra a democracia que esse Brasil já teve foi a esquerda articulada, planejada, num complô. Mandaram um cara matar o Jair Messias Bolsonaro quando ele já era praticamente o virtual presidente do Brasil. Fato, sangue escorrendo. Não plano, não minuta, fato, filmado. Sabe como é que eles chamavam? Fakeada. Não era uma facada, era mentira. Esse é o nível da desumanidade. Eles desumanizaram o Bolsonaro para poderem subir aqui e vender à população brasileira de que qualquer coisa que seja feita contra Bolsonaro é justificada, porque ele não era um ser humano, ele é um sub-humano, porque eles desumanizaram. Não é uma estratégia diferente do que foi feito ao longo da história. Ela também é recorrente. Se ela fosse praticada na década de 30, 40, era normal. Antes de perseguir judeus, Hitler desumanizou os judeus. Não tinha cartaz pintando eles como ratos, a fisionomia, os traços característicos dos judeus. Tudo isso era utilizado como forma de desumanização. Não é nada diferente do que eles estão fazendo. Segundo o discurso do Vossa Excelência, arbitrariedade, toda perseguição cometida contra Bolsonaro é justificável porque ele representa todo o mal. Qual é o mal que Bolsonaro fez? Nenhum. Não perseguiu opositores, não perseguiu jornalistas, não deixou ninguém para trás na pandemia, enfrentou todo o sistema sozinho, não tentou ruptura institucional, teve todas as suas prerrogativas como presidente usurpadas pelo STF e ainda assim o seguiu. Deixou o Brasil economicamente no caminho, botou o Brasil no rumo do desenvolvimento e no rumo do crescimento, mas como ele não é amigo do sistema, tão logo ele saiu da cadeira de presidente, ele passou a ser perseguido no dia 1º de janeiro. Bolsonaro jamais tentou fugir. Bolsonaro voltou voluntariamente dos Estados Unidos. Acharam uma minuta ou uma carta onde ele pediria asilo para o Milei de fevereiro de 2024. Mais uma carta encontrada pela Polícia Federal, assim como foi a minuta de golpe e assim como foi a entrada, essa sim todo mundo sabendo, falsa, que a Polícia Federal apresentou para justificar a prisão de Felipe Martins. É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um estado de exceção que persegue a oposição política e que hoje passou também a perseguir líderes religiosos. Silas Malafaia não tem nenhuma razão para estar sequer em um inquérito. É tão pouco ter seu celular apreendido. Ele é pastor de igrejas ao redor do mundo. É como nós impedirmos um pastor de falar com seus fiéis, com seu rebanho. Isso é perseguição. E o STF o faz à luz do dia. Um dos vazamentos de mensagens, que é esse que o deputado Vossa Excelência se refere. Primeiro, deixa eu falar uma coisa sobre palavrões para cristãos e que o pastor Silas Malafaia não poderia dizer palavrão, sendo ele um líder religioso. Ele não conhece muita história do cristianismo. Se os cristãos não fossem lutadores, não fossem guerreiros, os cristãos não deveriam nem fundar a igreja. Os seguidores de Cristo tiveram que lutar para nós hoje sermos a maior representação religiosa do planeta. Se não fosse essa característica dos cristãos, nós não estaríamos hoje temendo ou sendo fiel a Cristo. Os palavrões não nos fazem menos cristãos, mas é uma questão de bom gosto, de mau gosto, mas nos fazem menos cristãos. Talvez nos façam mais humanos. E nessa fala, Eduardo Bolsonaro chama o pai de ingrato em caixa alta, absolutamente indignado.
reclamando que o pai tinha puxado a orelha dele na entrevista no Poder 360. Ao final desta print, ele diz: eu vou ficar o resto da minha vida preso aqui. Eduardo Bolsonaro não fugiu para os Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro estava indo aos Estados Unidos passar o carnaval. E enquanto ele estava indo aos Estados Unidos passar o carnaval, a PGR estava analisando um pedido do Lindinho da Odebrecht, que só é deputado por conta de uma liminar, já que ele foi condenado por improbidade administrativa, que pediu que o STF retivesse o passaporte de Eduardo Bolsonaro. E Eduardo Bolsonaro percebeu que se ele voltasse ao Brasil, ele teria o mesmo destino do pai, passaporte apreendido e seria tornado um refém do sistema, sem poder falar, sem poder se mexer, sem poder sobreviver, sem poder dar comida para sua família. E ele não fez uma opção de ficar nos Estados Unidos premeditada. Ele não fez isso. Eduardo Bolsonaro, que não cometeu crime algum, jamais vai poder abraçar o pai. Se o pai morrer, ele não vai poder vir ao velório. Os filhos de Eduardo Bolsonaro não vão poder abraçar os vós e vós daqui, os gaúchos, os avós paternos, que eles viam seguidamente. Eles tiveram que mudar toda a vida para fugir de um regime que persegue, um regime que viola direitos humanos. E naquele desabafo, ele disse isso. Eu entendo o Eduardo. Estava conversando com isso no meu gabinete. Eu jamais falaria assim com meu pai. Eu digo sim. Mas o Bolsonaro conversou com o Eduardo, né? Continua conversando, sim, continua. Então significa que o Jair Bolsonaro foi pai, entendeu o filho. Porque isso é ser pai. Ser pai não era recriminar o filho. Ser pai é entender o filho. É entender as escolhas do filho e como a vida do filho mudou. E que o filho estava lá tentando o melhor para ele. E que aquele momento era um desabafo. O Vossa Excelência não sabe o que é isso. Porque o Vossa Excelência só planta o ódio. Ele não sabe o que é o amor de pai. Ele não sabe o que é amor de mãe. Ele só é um cidadão que sobe aqui, grita, berra, fala besteira, acusa todo mundo. É um covarde. Já falei sobre isso, vou falar sempre. Acho ele um covarde, não aguenta meio minuto de debate. Mas Jair Messias Bolsonaro teve a hombridade de ser um ser humano que entendeu o filho. E a Polícia Federal, no melhor estilo Choquei, no melhor estilo site de fofoca, divulgou publicamente uma conversa privada. Se vocês acham que isso é pouco, eu vou dizer para vocês aqui, artigo 12 da Declaração Universal dos Direitos Humanos: ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na vida privada. Até onde eu saiba, uma conversa entre pai e filho que não tem absolutamente nada a ver com o que está sendo julgado é uma intromissão arbitrária na vida privada, não é? É. Só há fofocas, não há nada nos áudios, não há nada nos prints que condene Bolsonaro, como não há nada, nenhuma prova irrefutável de que Bolsonaro tentou coagir a justiça. Se Bolsonaro tentou coagir a justiça, impedindo o andamento de um processo legal, o que teria feito a Dilma, que mandou o Messias, que hoje é advogado-geral da União, entregar para o presidente Lula uma nomeação de ministro para ele obter foro privilegiado e não ir para a cadeia? Não é obstrução de justiça? Dilma foi presa? Messias, que hoje é Messias, que ele chamou de Messias, que hoje é ministro da AGU, foi preso? Muito mais grave do que qualquer coisa que tenha sido divulgado por Bolsonaro. Assim funciona a justiça no Brasil. Eu persigo todo, não é é todo um espectro político. Eles não estão perseguindo Bolsonaro, eles estão perseguindo toda a direita, sob aplausos do Vossa Excelência, que vem falar em democracia aqui, nem sabe o que significa a palavra. Ele não consegue sequer, vou repetir de novo, ele tem duas opções: ou ele ouviu os áudios transcritos aqui e não entendeu nada, o que revela uma falta de capacidade de cognição básica, ou ele leu e entendeu e fez um discurso mentiroso na tribuna. Ou é desonesto, ou tem falta de capacidade cognitiva. Não tem uma terceira alternativa. Uma vergonha o que nós estamos assistindo no Brasil. Uma vergonha que as pessoas estejam caladas. Uma vergonha que o Brasil não se levante contra as injustiças, não só de Bolsonaro, de todos os envolvidos. Um processo de perseguição política rasteira. Para vocês terem uma dúvida, eu vou dizer alguns artigos dos direitos humanos que estão sendo violados hoje no Brasil. Se vocês acham que o Brasil respeita os direitos humanos, artigo 9 dos direitos humanos: ninguém será arbitrariamente preso ou exilado. Vocês acham que há quantas prisões arbitrárias no Brasil? A do Bolsonaro
é uma prisão arbitrária. Não tem sentido nenhum ele estar usando tornozeleira, não tem sentido nenhum ele estar em prisão domiciliar, ele só está nisso porque alguém, monocraticamente, sem razão alguma, silenciou ele, desligou ele da tomada para que ele não pudesse articular todo um espectro político nesse país. Artigo 18. A liberdade de pensamento, consciência e religião também é um direito humano. Alguém aqui consegue dizer o que acha, ou tem coragem de dizer o que acha de Alexandre de Moraes numa rede social? Vocês conseguem fazer um tweet dizendo com sinceridade o que vocês acham desse ministro numa rede social? Liberdade de reunião e de associação pacífica, que é isto aqui. Silas Malafaia estava dando conselhos políticos a Bolsonaro. Não tem nenhum crime aqui. Tudo o que nós vimos de espetacularização ontem ou era fofoca do pior estilo, ou era conversas de articulação política. Se isto aqui é o que vocês têm contra Bolsonaro, então Bolsonaro é inocente. Aliás, eu estou aguardando o batom na cueca da culpa de Bolsonaro. Não achei ainda. Não achei. Estou aguardando. Sabe o que vai acontecer? Nada. Porque Bolsonaro não fez nada. O único crime de Bolsonaro é se opor a esse sistema político brasileiro, que é um sistema político sujo, que é um sistema político podre, que é um sistema político que cria uma casta privilegiada, que se aposta do Estado, usufrui do Estado para poder viver bem, deixa o povo na miséria, distribui migalhas para a população poder votar, que é o modus operandi de política do Lula, mantém a população na pobreza, distribui migalhas para conseguir se perpetuar no poder e ataca todos aqueles que querem romper esse sistema de poder. Esse é o crime de Bolsonaro, ser um outsider. Tentaram fazer isso com Trump também. Ele conseguiu voltar. Os Estados Unidos não são o Brasil. E os ministros e a justiça americana não é a justiça brasileira. Fofoca, articulação política, são os crimes de Bolsonaro. Um vazamento seletivo, enquanto o Brasil, a democracia brasileira derrete sob o olhar cúmplice de políticos, do presidente Lula e de toda essa catrefada da esquerda, toda essa bancada da esquerda e da grande imprensa. E eu estava ouvindo um programa, que eu não vou falar o nome aqui, onde eles estavam dizendo que agora não havia mais dúvidas de que Silas Malafaia tinha participado da tal articulação para estarifaço. E aí eles falaram do 8 de janeiro e disseram, não, provavelmente teve penas exageradas, mas isso não invalida o que aconteceu no 8 de janeiro. Se não tem justiça para uma única pessoa, então não tem justiça para ninguém.